O Anel de Fogo do Pacífico é também chamado de Círculo de Fogo do Pacífico ou somente de Anel de Fogo. Trata-se de uma área que possui uma grande instabilidade geológica e que está localizada no Oceano Pacífico. A área abrange o leste da Ásia e da Oceania e também o oeste das Américas. A extensão do círculo é de 40.000 quilômetros e é constituído quase que totalmente por cadeias ou cordilheiras de montanhas, arcos de ilhas vulcânicas e fossas oceânicas que são vales profundos. Basicamente, o Anel de Fogo do Pacífico é uma faixa de vulcões que está em torno do Oceano Pacífico. O anel é chamado de fogo pelo fato de que quase sempre entram em erupção com explosões de fogo. A faixa de vulcões começa no Chile, na América do Sul, e vai até as Ilhas Aleutianas, no Alasca, na América do Norte. Do Alasca, a faixa passa para a Ásia e se estende por todo o litoral da Sibéria, na Rússia, e pelo Japão. O anel então continua descendo para o sul, passando pelas ilhas da Ásia Oriental, como a Indonésia e as Filipinas. Passa ainda pela Oceania, a oeste e ao sul, da Nova Guiné para culminar na Nova Zelândia. O Anel de Fogo do Pacífico é responsável por aproximadamente 90% de todos os terremotos que já aconteceram na Terra. Nessa extensa lista de terremotos que foram causados pelo Anel de Fogo está o do Chile, que aconteceu na década de 1960 e que atingiu 9 na escala Richter, que lembramos vai de 1 a 10, ou seja, um terremoto que realmente foi intenso e devastador. Existem ainda um outro fenômeno bastante preocupante que é associado ao Anel de Fogo, que são os tsunamis, dentre os quais está aquele de 2004 na costa da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros países. Não podemos ainda deixar de citar ainda que o Anel de Fogo tem ligação com o tsunami que vitimou o Japão em 2011 e que causou um grande desastre quando atingiu a usina nuclear de Fukushima. Por sua vez, o Anel de Fogo contém algumas curiosidades interessantes. Vivemos no topo da litosfera da Terra, exterior rochoso do nosso mundo. Mas esta camada não é uma casca rígida. Em vez disso, é dividido em 15 a 20 placas tectônicas que flutuam sobre materiais derretidos nas profundezas do planeta. E na Califórnia propriamente dita, temos a falha de Santo Andreas. Esse é um limite de transformação clássico, uma área onde duas placas se chocam horizontalmente. A Califórnia se estende entre a placa do Pacífico e a placa da América do Norte. Este último está indo para o sul, o primeiro está indo para o norte. O atrito entre eles causa terremotos, como o terremoto de 1906 em São Francisco, que matou cerca de 3.000 pessoas. O ponto de contato das placas tectônicas do Anel de Fogo é chamado de zona de subducção. Porque a placa do oceano não está descendo suavemente, e o processo desencadeia muitos terremotos no oeste da América do Sul, e também eleva montanhas e envia o magma necessário para os vulcões. Existem cerca de 452 vulcões ativos e adormecidos espalhados pelo Anel de Fogo, incluindo muitas aberturas e fissuras submarinas que explodem debaixo d'água. Até onde sabemos, estes respondem por 75% de toda a atividade vulcânica do mundo. Seus terremotos nem sempre estão interconectados. O Anel de Fogo foi descrito como uma coincidência. Mas de fato, é apenas uma coleção de limites de placas independentes que existem ao redor do mesmo oceano. Então, quando os desastres estouram em lados opostos do anel, na verdade eles não estão relacionados. Uma série de terremotos abalou a ilha de Kyushu, no Japão, em abril de 2016. Nesse mesmo mês, o Chile sofreu um terremoto com magnitude 7,2 na escala Richter. Embora um forte terremoto possa desencadear outros mais fracos em lugares próximos, a lacuna entre o Chile e o Japão é grande demais para que seus terremotos sejam vinculados. As evidências sugerem que os vulcões entram em erupção independentemente uns dos outros.
O Pacífico é o maior oceano do mundo, mas por quanto tempo ele manterá o título? Devido em grande parte a todas as zonas de subducção em seus flancos, o Pacífico pode fechar nos próximos 250 milhões de anos. Como Ásia, Austrália e as Américas convergem, o planeta Terra pode acabar com um novo supercontinente, não muito diferente da gigantesca massa de terra Pangaea, que começou a se fragmentar há cerca de 200 milhões de anos. Mas essa é apenas uma hipótese. Alguns geólogos acham que os oceanos Atlântico ou Ártico têm maior probabilidade de desaparecer do que o Pacífico. Existem vários vulcões perigosos na área do Anel de Fogo, mas um deles é o Monte Merapi. Ele está localizado na Indonésia, na ilha de Java. Sua última erupção foi em 27 de janeiro de 2021. Quando o vulcão com 737 pés de altura expeliu cinzas e vapor, causando a evacuação de 2.500 pessoas. Antes disso, a última erupção foi em 2010, onde a erupção matou quase 350 pessoas. Agora isso é interessante. A Fossa das Marianas é significativamente mais profunda do que a altura da montanha do Monte Everest.